Saudações, bravos aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Eu sou o Barão Macieira, professor Tiago, e este é o canal onde eu trato de livros, jogos, aventuras fantásticas. No vídeo de hoje, vamos tratar de Black Sun, o segundo volume das Aventuras Fantásticas Avançadas da série original Fighting Fantasy. Não a segunda edição, que foi lançada recentemente, mas a primeira mesmo, tá? Mas antes, eu gostaria de dedicar este vídeo à minha querida esposa Maria, porque dia 1º de março nós fizemos 4 anos de namoro e já estamos casados, e foi um dos dias mais felizes da minha vida. E eu só tenho a agradecer por ter te encontrado e saiba que eu te amo muito. Maria, meu amor, te amo. Bom, passado esse pequeno momento que eu não podia deixar passar em branco, agora sim vamos ao tema do vídeo. O vídeo que eu vou apresentar hoje, então, é sobre Black Sun, o manual de regras, suplemento, segundo volume aí de Advanced Fighting Fantasy, tá certo? Mas antes, claro, gostaria de pedir a você que curta este vídeo, não vai te custar uma moeda de ouro sequer. Se inscreva também, isso não vai lhe custar nenhuma provisão. Comente à vontade se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, quiser falar qualquer coisa, comente. E também compartilha, não esqueça de compartilhar este vídeo nas suas redes aí de amigos, fãs e conhecidos, certo? Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre Black Sun. Finalmente, né, Porto Black Sun ganhou um tratamento digno de sua história. Porto Black Sun, que foi revisitado poucas vezes, né? Tivemos poucos livros passando ali mesmo em Porto Black Sun. E aqui ele finalmente ganha, ainda que seja nas regras de RPG, um título só dele, uma história só para ele. E ele merece, né? Porto Black Sun é um dos melhores cenários urbanos já criados aí na história do RPG. E eu falo isso sem exagero algum, tá, gente? Vamos aos créditos, tá? Como eu sempre começo. Publicado em 6 de dezembro de 1990, o autor é, mais uma vez, Mark Gascoigne, em colaboração com Pete Tamlin. Mark Gascoigne, que é editor aí da Puffin Books, escreveu o livro do jogo solo Battle Blade Warrior, que em Portugal saiu com uma espada de Telak. Ele também organizou e editou Out of the Pit, o Saídos do Inferno, Titamo, de Aventuras Fantásticas, entre outros. Então ele é uma figura importante aí dentro da cadeia de livros e jogos Aventuras Fantásticas, Fighting Fantasy. Agora, as ilustrações dessa vez são de Russ Nicholson, certo? Russ Nicholson. Ele aqui, que é o grande Russ Nicholson, né? Eu acho que nem preciso mais falar dele. É um dos grandes artistas de Fighting Fantasy. Ilustrou lá o Feiticeiro da Montanha de Fogo, né? Entre vários outros títulos. E aqui ele traz a sua colaboração com as imagens de apoio do livro. Temos também alguns mapas, como por exemplo esse aqui, mostrando um distrito de Porto Black Sun. Então o livro, ele, claro, tem que ter alguns mapas da cidade. E todos esses mapas que vocês vão ver aqui aparecendo, inclusive um mapa bem grande, de 2 páginas da cidade, bem completo, esse é Steve Luxton, tá? Steve Luxton, que faz então a arte cartográfica do livro. A capa é de John Sibic, John Sibic, que ilustra aqui nessa capa um confronto entre os personagens dos jogadores contra a guarda Troll de Porto Black Sun.
né, que a guarda mercenária de Lord Azur, ele tem entre eles trolls amedrontadores que assustam os simplórios cidadãos de Porto Blex. E aqui a gente parece ver um confronto entre esses dois. Inicialmente, né, eu pensava que era um monstro de duas cabeças, né? Eles estão tão juntos que parece ser um monstro de duas cabeças. Mas dá pra ver que se você observar bem, né, vai conseguir ver ali os dois pares de mãos dos monstros e vai dar pra ver que são dois trolls, né, lutando contra os jogadores. E a tradução em português é de Lília Oliveira, tá? Eu tenho aqui o livro da Marquês Saraiva, já que foi a única publicação pro Brasil, certo? Esperando aí um dia alguma editora, talvez a Jambu, editar isso aqui de novo, já que os preços desse livro aqui, quando achado, que é difícil de achar, mas quando acho, os preços são bem salgados. Muito bem, vamos então falar aí sobre o livro. Quando Dungeoneer, o primeiro volume das Aventuras Fantásticas, foi lançado em 1989, logo se percebeu quanto aquele divertido sistema desenvolvido por Mark Gascoigne e Pete Tamlin, a partir das regras de Fighting Fantasy, clamava por um suplemento que pudesse dar ainda mais ideias e opções para os mestres de jogos e jogadores. Atendendo a pedidos, a dupla decidiu focar em um segundo volume que pudesse agregar novas regras e novas sugestões para enriquecer ainda mais esse novo mundo de Advanced Fighting Fantasy. O foco dos autores dessa vez foram as aventuras que tivessem o cenário urbano como pano de fundo. E que melhor cidade serviria de exemplo para tal empreitada? A resposta não podia ser melhor. Porto Blexand ganha, então, um livro próprio. Quando eu comprei isso aqui, eu me surpreendi. Eu adquiri em conjunto com o Dungeoneer. E me surpreendi porque eu achava que era um livro do jogo. Não esperava que fosse um sistema completo de RPG de mesa para se jogar com jovens em tempo livre. A minha pequena frustração inicial logo se transformou em alegria ao passar pelas páginas e saber o quanto os 2 volumes de Aventuras Fantásticas Avançado eram divertidíssimos. Ainda que eu nunca jogasse isso, certamente só a leitura de todo o livro seria um belo passatempo. E sim, eu cheguei a jogar, né? Demorei um pouco, porque eu jogava mais Dungeons and Dragons, né? D&D. Mas aí um dia eu comecei a mestrar o sistema FF, todo mundo gostou, todo mundo adorou, tá? Fiz as aventuras de Dungeoneer, fiz essa aventura aqui de Black Sand, o pessoal se amarrou bastante. Este Black Sand é praticamente um dicionário geográfico do infame covil de ladrões e contrabandistas, e pela primeira vez o lugar finalmente ganha vida. Eu digo isso porque a ideia de uma cidade sem lei, repleta de bandidos, sempre me atraiu, e sinto que a cidade nunca foi explorada em seu máximo potencial. Nem mesmo o Porto do Perigo, do A.E. Livingston, conseguiu tamanha façanha, e o que sempre conseguimos foi explorar apenas algumas ruas e alguns prédios do infame lugar. Aqui finalmente temos um tratamento digno para Blexand, e, nas mãos de um mestre criativo, o cenário poderá ser explorado em sua completude máxima. A arte interna de Russ Nicholson nos brinda com o que há de melhor na fantasia medieval, com ótimas imagens repletas de pessoas, objetos e ação a todo momento, bem como mapas e diagramas do Steve Langston. O cenário urbano ganha vida na imaginação desses artistas. A minha única crítica ao seu trabalho é que às vezes fica difícil saber o que está acontecendo, mas com um pouco de contemplação, aos poucos o que parece borrado vai ganhando contornos lógicos. A capa é mais uma vez de John Sibbick, né, que nos apresenta uma cena curiosa da batalha entre os aventureiros com a guarda troll de Porto Blexer. O livro tem apenas 3 capítulos e uma rápida introdução. Nesse prefácio, os autores apresentam o argumento central da obra e explicam rapidamente o que é um RPG, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, a primeira seção é essa aqui, então,
bem-vindos, beleza? Então, eles já fazem a já conhecida analogia de um diretor dirigindo ali uma cena de um filme e os atores se passando pelos personagens dos jogadores. É sempre bom lembrar que aqui ele não chama o mestre de jogos, mestre, Dungeon Master, né, de mestre, ele chama de diretor. Mas eu prefiro a palavra mestre, então vou falar mestre. Mas enfim, aqui o tratamento que ele chama é de diretor de jogos, tá? Aqui ele também faz a ressalva de que Black Sun é um suplemento e só deveria ser jogado em conjunto com as regras já informadas em Dungeoneer. Se você ainda não viu, veja aqui então o vídeo de Dungeoneer, que está logo abaixo. Isso não significa, claro, que este volume possa ser jogado em outros cenários, mas se você quiser usufruir o máximo que isso aqui pode te dar, então será preciso ter os 2 volumes de Advanced Fighting Fantasy. O primeiro capítulo dedica-se à apresentação e explicação das novas regras, como por exemplo, as novas habilidades especiais. Temos aqui conhecimento de cidades, conhecimento de leis, conhecimento de magia inferior, conhecimento de sinais secretos, conhecimento de táticas de combate, habilidade de barganhar, conhecimento sobre pacificação, sobre pássaros, disfarce. Disfarce é muito legal, né? Os novos feitiços também temos aqui: paz, trovão, nevoeiro, órbita cintilante, veneno, furacão, ver o futuro, terremoto, etc. Há também os feitiços menores que não consomem perda de energia, exceto se houver falha no lançamento do feitiço. Nessa sessão, os autores apresentam as regras para realizar um contra-feitiço, ou seja, lançar o feitiço de volta para o feiticeiro. É um método bastante simples de ser praticado. Então, as principais novas regras, novas habilidades, novas magias estão aí já apresentadas no capítulo 1. Prosseguindo, o capítulo então continua com a apresentação dos feitiços sacerdotais, ou seja, magias divinas, para aqueles que estão acostumados com os clérigos de D&D. Para quem quer ser um sacerdote ou clérigo, o jogador poderá escolher as magias de uma lista específica com feitiços sacerdotais, tais como bênção, paz, comando sagrado, banir mortos-vivos, teia, curar tudo, etc. Mas que também contém algumas magias arcanas, tais como levitar, luz e habilidade. O personagem que decidir ser um sacerdote também vai ter que escolher um deus de Titã como patrono, que poderá, através do arbítrio do mestre, interferir para auxiliar o herói em algumas raras ocasiões, como se fosse um deus ex machina, e também conceder magias específicas àquela divindade. Em algumas páginas vemos um resumo sobre os deuses, os seus atributos, cores, poderes e a sua ligação com o bem, com o mal ou com a ordem neutra. Por exemplo, aqui, ó, essa parte aqui que vocês estão vendo. Digamos que eu escolha Libra como a minha deusa patrona, se eu for jogar de clérigo ou sacerdote. Aí aqui tem a descrição, ó. Também chamada de Cicala, Besten, Macala. Macala não é whisky? Forma: mulher bonita. Especial relação: justiça e verdade. Lado: bem. Símbolo: pratos de balança. Cor sagrada: cinza. Tempo: varia. Sacerdotes aventureiros? Sim. Não ensina: medo, cegueira, nevoeiro, veneno, conjurar esqueletos, chamar ser sobrenatural. Então quem for escolher Libra não vai poder escolher essas magias no seu catálogo, certo? No seu Grimório. Grimório, esquece, clérigo não usa Grimório. Bom, onde parei? Tá. O capítulo 1º chega ao fim com mais algumas novas situações e ações, como modificadores para habilidade especial, de disfarce, conhecimentos e barganhas. É uma lista bem detalhada, né? Basicamente, são aquelas tabelas de modificadores, né? Por exemplo, você está querendo barganhar, aí você oferece um preço que é metade do real, do valor real do produto. Aí aqui ele diz para você reduzir -2, né? No teste de habilidade, tornando mais difícil você conseguir, certo? Já que você está querendo barganhar com metade do valor real daquele produto. E assim vai. Finalmente, esta sessão chega ao fim com a nova regra de escala social, onde o personagem do jogador inicia com uma escala que vai de 1 a 6,
onde 0 é o equivalente a um mendigo ou bandido e 10 a um rei, né? Aí temos aqui 1 camponês, 2 fazendeiro, 3 trabalhador, 4 artesão, 5 mestre artesão, 6 líder, 7 cavaleiro, 8 lorde ou alto sacerdote, 9 príncipe e 10 rei. Para que serve isso? É mais para o histórico, mais para a criação do personagem, né? Os heróis são encaixados na escala que melhor se adequa ao histórico apresentado ou de forma arbitrária decidido por um dado. No caso, exclui o 0 e exclui aí de 7 a 10. Então, você fica entre 1 e 6. Né? A regra de escala social é aplicada em situações onde se possa envolver trapaça, barganha, suborno, persuasão ou afetar o resultado de um julgamento. A escala social pode subir de acordo com a conquista de fama e fortuna por parte dos personagens dos jogadores. E aí, finalmente, chegamos ao capítulo 2. Aventuras em vilas e cidades. O segundo capítulo nos apresenta uma série de sugestões para construir um povoado, uma vila, com ideias para desenhar uma aldeia, escolher um cenário, detalhando as construções, tais como uma taverna ou uma cadeia, determinando os habitantes e as características e profissões dos moradores, incluindo até mesmo características físicas, como se ele usa um tapa-olho ou porta uma bengala, por exemplo. Há dicas para a criação de mercados com os preços dos itens de acordo com o tamanho do povoado e também a determinação dos negócios que a cidade vai operar, tais como uma padaria, passando por joalherias, estalagens, até empreendimentos mais complexos, como um boticário ou uma loja de taxidermia também. Também temos algumas páginas para ajudar o mestre a caracterizar tavernas, estalagens, templos, santuários. A sessão continua com a inclusão de monstros que são comuns em ambientes urbanos, tais como meio-orcs, ratos, hamaquis e feras de folhas. Todos eles bem resumidos, né? Estão muito melhor detalhados em Out of the Pit. Eles podem ser tanto NPCs quanto desafios de combate para os aventureiros que visitarem o povoado. O capítulo chega ao fim com dicas ao mestre para conduzir um grupo de aventureiros a uma cidade, guiando-os para uma estalagem para passar a noite, equipando-se com provisões e outros itens de mercado e finalmente encontrando missões a partir dos povoados. Também sugere ao mestre sugestões para incomodar os heróis com impostos locais e acusações injustas ou justas, né? Vai que o personagem ladino roube na cidade, que podem levar à permanência dos jogadores em um povoado a um grande risco, como o perigo de poder ser preso e até condenado a uma execução, não é verdade? Então, aqui tem todo o esquema, a tabela aí para você montar a cidade, colocar os habitantes, as profissões e até as características físicas dos habitantes da vila, certo? Aqui também temos o final desse capítulo, né? Falando como você montar tavernas, como você montar templos, coisas importantes que possam ter nesse templo, como uma pedra sagrada, uma estátua, enfim. Aí a gente chega no terceiro capítulo, que é talvez o coração do livro, né? A descrição, o dicionário de Blacksand. Muito bom esse aqui, é uma enciclopédia, né? Verdadeiramente, de toda a cidade de Porto Blacksand. Aqui os autores apresentam os objetivos da sessão, que são fornecer uma base aos aventureiros, onde as aventuras podem estar a poucos metros ou quilômetros de distância, e aonde os aventureiros poderão sempre retornar e também servir de inspiração para os mestres criarem as suas próprias cidades. O capítulo inicia com um breve histórico da formação de Blacksand, um assentamento de piratas que foi construída sobre a outrora bela cidade de Carcépolis, arrasada pelas forças do caos durante a Guerra dos Magos, a tomada de Blacksand por Lord Azur e o crescimento de seu poder e autoridade sobre o lugar. Depois tem uma descrição dos distritos da cidade, um a um, né, com belas referências, como aí ele passa pelo distrito do mercado de peixe, pelo bairro da execução, pelo bairro do Porto, o distrito do Porto, pelo distrito do Palácio de Lord Azur, entre outros. Aqui também tudo é acompanhado por mapas detalhados, com os nomes dos principais estabelecimentos, como a Casa da Rainha Serpente, a Ponte Cantante, a Colina da Execução, o Templo de Furgar, a Casa de Braz,
o Mercador, a Guilda dos Ladrões, o Mercado Público e, claro, o Palácio Lorde Azul. Então, um exemplo aqui, ó. A gente tem um dos bairros, né, que é o Distrito do Porto. Aí eles são numerados e aí ele já apresenta a descrição dos principais estabelecimentos do lugar. Tudo muito bem feito. O destaque principal aqui fica com a seleção das principais tavernas e estalagens da cidade. São muitas, tá? Eu contei umas 60. Com descrições minuciosas, enumerando aquelas que são mais caras e confortáveis, daquelas que são simples antros de bandidos, como a infame Lagosta Negra, Taverna Estalagem Lagosta Negra. Quem já jogou aí o Templo do Terror sabe o que eu tô falando, né? Aquele pirata safado que vem te incomodar ali com as canecas de cerveja. Ai, que saudade, muito bate uma nostalgia impressionante. Também temos as biografias de algumas personagens famosas, como o próprio Lord Azur, Hanik, Iron Hand, etc. Incluindo as principais guildas da cidade, como a Guilda dos Ladrões, a Guilda dos Mercadores, a Guilda dos Mendigos, entre outros. Detalhes sobre a vida e o cotidiano de Blacksand, moedas, impostos, deveres, clima, crimes, leis, tem lei nessa cidade, e punições, festividades, feriados, e por fim uma lista de rumores na cidade que podem ser usados como ganchos para futuras aventuras. E aí a gente chega no último capítulo, né? A aventura Uma Sombra sobre Blacksand. É uma aventura pronta, que pode ser usada como uma continuação da vingança do feiticeiro. Os personagens podem usar os mesmos... os jogadores podem usar os mesmos personagens de Dungeonia, tá? E você também pode, caso o mestre queira, interpretar os heróis dos jogos A Cidade dos Ladrões e O Ladrão da Meia-Noite. Você pode interpretá-los tranquilamente, esses personagens, se o mestre permitir. Basicamente é uma aventura de investigação. Eu gostei muito dessa aventura, porque ela não é só explorar a masmorra. Até tem um pouco disso, mas o foco não é isso. O foco da aventura é uma investigação policial, tá? Basicamente é o seguinte: a história é de um grupo de aventureiros, interpretados aí pelos jogadores, respondendo a um anúncio de guarda-costas para escoltar uma caravana mercante. A caravana é dirigida por um homem covarde chamado Valdo, que fez um acordo com um homem chamado Braz, que mora em Porto Blacksand. Valdo não deseja viajar para Porto Blacksand, então combinou um encontro com Braz na vila de Meerhan, a alguma distância de Blacksand. Porém, Braz é assassinado. A única pessoa com ele no momento é Valdo. Isto inicia uma breve investigação no estilo mistério de assassinato pelos jogadores. Essa aventura me fascinou com seu tom de mistério, investigação, onde a interpretação dos jogadores pode fazer maior diferença do que os combates braçais. Claro que haverá aqui boas lutas, mas elas são deixadas mais por final. Até lá, os jogadores deverão permanecer sorrateiros para não chamar a atenção dos vilões que estão planejando desencadear o caos sobre a lança, como sempre. A pista dos jogadores os levarão, claro, para a fétida cidade dos ladrões de Blacksand, interrogando testemunhas e visitando lugares suspeitos. Em suma, essa aventura nos encaminha para uma missão de suspense, investigação e culmina num final épico e avassalador de ação ininterrupta, que envolve um golem de bronze gigante destruindo os prédios da cidade e arrasando tudo pelo caminho. Uma das melhores aventuras de RPG que já vi, e que poderia ter se tornado um dos melhores livros-jogos caso tivesse saído em formato solo. Enfim, não tem mais muito o que falar. A aventura termina, né, com os aventureiros contendo ali o golem, enfim, ou fugindo, enfim, não sei. Isso aí vai depender da aventura, a personalidade dos jogadores e tal. E no final o livro termina. O livro termina exatamente dessa maneira. Então, Blacksand, como um suplemento, ele é divino, fantástico. Ele não só, resumindo, te dá regras novas, te dá dicas para o diretor, te dá uma sessão inteira para montar uma vila, montar um povoado do jeito que você queira.
um dicionário sobre Black Sun, caso você queira fazer aventuras em Black Sun, e uma aventura pronta. O que muitos suplementos não fazem, né? Então, joga lá o suplemento, um monte de regra, mas não apresenta uma aventura pronta com o uso daquelas regras novas, né? E aqui, Black Sun cumpre fielmente esse papel. Bom, acho que já falei demais. Tudo que eu tinha a comentar sobre Black Sun está aí. Um ótimo suplemento. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a Lancia, exatamente. Sobre a Lancia, teremos um vídeo sobre ele. Então é isso, pessoal. Tchau a todos. Uma boa semana. Tchau, tchau.